Amém, amados? Amém. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Queridos, para aqueles que nos visitam, nós estamos numa série de reflexões missionárias. Fizemos 4 meses de reflexões no Evangelho segundo Lucas e agora vamos fazer 6 mensagens, 6 semanas, tendo por foco, tendo por alvo a missão da igreja e a visão do Senhor, ou invertendo a visão do Senhor e a missão da igreja. E hoje nós vamos voltar a refletir no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Todos encontraram? Amém. Antes, só uma dica, gente. Antes, só uma dica. Se você ainda não foi assistir o filme do Bach, o novo, vá. O filme é muito bom. Você só precisa tomar cuidado com uma coisa. Há um jovem entre nós, um galeguinho, que toca bateria. Se ele ficar sabendo que você vai assistir o Bach, ele vai lá também. Ele já deve ter ido umas 5 vezes, ele está fanático pelo Bach. E quando eu fui com ele, nós vivemos uma situação bastante interessante. O filme é de ação, cheio de sustos e tal. E durante o filme, uma longa, 3 horas quase de filme, ele me deu uns 20 sustos. Ele sentou atrás de mim, toda vez que o Batman aparecia, tal, ele gritava: "Ah!" Eu me assustava. O meu vizinho, graças a Deus, era um irmão em Cristo de outra comunidade. Ele se assustava também, só não reclamava porque ele sabia que eu era pastor e ficava com aquele respeito e tal. Mas a cada 10 minutos, Augusto me dava um susto. Para piorar, irmãos, eu estava com meu sobrinho, Gabriel, 11 anos. Gabriel estava do meu lado, bebeu meio litro de refrigerante e a cada susto que ele recebia de Augusto, ele dizia: "Eu quero ir no banheiro, eu quero ir no banheiro." E a cada 10 minutos o filme chegava a um ponto alto, Batman aparecia e falava com aquela voz grave, né? Tem um botão, eu acho, "I am Batman." Vocês viram? Toda vez que ele falava uma coisa desse tipo, Augusto gritava, eu gritava e o meu sobrinho gritava: "Tio, eu quero ir no banheiro." E aí eu disse a Augusto: "Eu tenho que levar meu sobrinho ao banheiro." Todas as vezes que eu disse para Augusto que eu tinha que levar o meu sobrinho ao banheiro, ele dizia: "Renan, vai vir uma parte agora massa, tu não pode perder não, fica aí." E o filme foi assim, irmãos. Entre sustos e gritos, nós vencemos o filme. E só quando terminou, meu sobrinho foi ao banheiro. O bichinho chega e já estava azul. Mas o filme é muito bom, realmente tem muitas coisas boas. E eu acho que você deve tirar um tempo com a sua família para assistir o filme. Muitas coisas me chamaram a atenção. E durante essa semana, em preparação para a nossa reflexão, eu me lembrei especialmente da consciência missionária do Bach. Eu não sei se você sabe, mas ele tem consciência missionária. Não é necessariamente como a nossa missão, mas ele encarnou um tipo de missão. Ele sabe e fala durante o filme que a sua missão é dupla. Primeiro, ele deve proteger as pessoas da sua cidade, chamada Gotham City. E segundo, enquanto ele protege a sua cidade, ele deve ser um símbolo para a sua geração. E é interessante que esse terceiro filme apresenta Bruce Wayne, o personagem, com um problema na perna no início. Ele está mancando, ele está enclausurado em sua casa sem sair já há alguns anos, e a cidade está em paz. De repente o mal ressurge, começa a invadir outra vez a cidade, e a necessidade do Batman aparecer também ressurge. E ele recebe críticas e motivações. Por exemplo, o seu mordomo Alfred diz: "Você não deve sair à missão. Você não deve voltar à missão porque você já não é aquele Batman de alguns anos atrás. Você está ferido e o inimigo dessa vez é terrível."
seguinte: prepare-se, porque há uma tempestade vindo para devastar a cidade de Gólgota. Batman não está preparado, mas ele se vê na obrigação de defender a cidade. No primeiro embate, ele apanha bastante. Vai para um determinado lugar distante e passa meses todo lascado. Mas lá ele se prepara fisicamente e estrategicamente. Ele passa a estudar o personagem ou o seu inimigo, e no retorno ele está muito mais forte para enfrentar o seu personagem, ou melhor, o seu inimigo. E é interessante porque, apesar de ser um filme de ficção, ele tem uma noção muito clara do que é a sua missão. E a minha pergunta é: será que você também tem uma noção clara do que é a sua missão enquanto cristão? Será que nós, enquanto igreja, corpo de Jesus Cristo na terra, será que nós temos uma noção clara do que é a nossa missão? Se eu lhe perguntasse hoje qual é a sua missão na vida, o que você me responderia? Talvez alguns diriam: a minha missão é criar muito bem os meus filhos e colocá-los numa boa faculdade, é ensiná-los bons princípios para que eles sejam muito bem-sucedidos. Talvez você me dissesse: a minha missão é conquistar um bom lugar na sociedade, comprar uma boa casa, dirigir um bom carro, ter um plano de saúde, uma vida estável. Qual seria a sua missão nesta vida? Queridos, há uma grande diferença entre sonhos e missão. Você pode ter muitos bons sonhos e, dentre eles, uma carreira profissional, o sucesso do seu filho, a segurança financeira da sua casa, mas isso está longe de ser a sua missão enquanto cristão. Qual é a nossa missão? É engraçado que nós gostamos de selecionar as falas de Jesus. Há coisas que nós amamos ouvir, do tipo: Jesus diz para nós: vocês que estão cansados e oprimidos, venham para mim e eu vos aliviarei. Quem não gosta dessa passagem? Todo mundo gosta dessa passagem. No entanto, apesar de sabermos qual é a nossa missão e de vez por outra ler nas Escrituras ou ouvir na igreja, nós não temos uma noção muito clara do que seja ou do que é a nossa missão. No Evangelho segundo Mateus, antes de subir aos céus, o Senhor se reúne com os seus discípulos e dá a missão dos discípulos: ide por toda a terra e anunciai o meu Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Evangelho segundo Marcos, o mesmo encontro apresentado com palavras diferentes. Jesus diz para os seus discípulos: preguem o Evangelho a todas as pessoas dessa terra. No Evangelho segundo Lucas, a versão é ligeiramente diferente. Ele diz: anunciai o meu nome entre todos os povos. No Evangelho segundo João, outra vez reunido com os seus discípulos, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós para o mundo e vos darei o meu Espírito. 4 vezes, em 4 textos semelhantes, a mesma fala de Jesus. Talvez você não goste, talvez você não saiba, talvez você não queira, mas se você tem Jesus no coração, se Ele entrou na sua vida, você é parte de algo muito maior do que a sua casa. Se Jesus alistou você no seu exército, você hoje faz parte de um sonho, de um projeto, de uma missão global. Nós somos chamados para anunciar o nome do Senhor em todos os cantos da nossa cidade.
Amém? Amém. Nós fomos chamados para fincar uma bandeira de Jesus Cristo nos 4 cantos da terra. Nós fomos chamados, comissionados, para fincar a bandeira de Jesus Cristo em cada ambiente de trabalho de João Pessoa. Você e eu fomos chamados não apenas para ter uma vida tranquila com a nossa família, mas se necessário for, de entregar os nossos filhos para que eles levem a mensagem do Evangelho para os 4 cantos dessa terra. A pergunta é: como é que vamos fazer isso? A tarefa é hercúlea, é difícil demais. Precisamos de preparação, de consagração. E é sobre isso que o texto de Atos, capítulo 1, trata. Preparação para a missão da igreja. Eu quero ler a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 14. E a minha intenção hoje é esclarecer esse texto diante dos seus olhos e chamar a sua atenção para a necessidade da preparação para a missão. Atos capítulo 1, a partir do verso de número 1 também. O texto, na minha versão, diz assim: em meu livro anterior, Lucas, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Isso é muito importante. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, uma confusão sobre o reino de Deus: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu a eles: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Verso 9: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então, verso 12: eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, preste atenção no que eles faziam. Subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e também com os irmãos dele. Amém, queridos? Amém. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome pela rica oportunidade que temos
de estar aqui, ó Pai, neste lugar consagrado à adoração do Teu nome, para fazer a Ti um culto vivo, verdadeiro, alegre, e como parte deste culto, para ouvir a Tua poderosa voz. Deus, fala conosco, que a Tua palavra seja exposta de maneira simples e pura, mas de maneira poderosa e desafiadora. Nos arranca, Senhor, das nossas zonas de conforto. Mexe conosco, mexe com a nossa vida cristã medíocre, que se resume a encontros semanais e a petições particulares. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergar a Tua visão e a cumprir a missão que o Senhor nos deixou. Prepara-nos para alcançar o mundo para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a fazer isso hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Queridos, nós estamos diante de um segundo volume de um mesmo autor. Lucas escreveu o seu primeiro livro, que tem por título o seu nome, Lucas, e nele ele relata o que Jesus fez e falou até o dia de sua ascensão. Ele abre o seu segundo volume, que recebe o título de Atos dos Apóstolos, da mesma forma e com o mesmo propósito. No primeiro ele diz para Teófilo, um homem: eu escrevi os feitos e as falas de Jesus enquanto ele esteve entre nós. Este segundo tem o mesmo propósito: eu vou escrever sobre os feitos e as falas de Jesus, mas agora numa fase diferente. No primeiro volume, Jesus estava entre nós. No segundo volume, Jesus também está entre nós. Não corporeamente, não fisicamente. Ele está entre nós mediante o seu Espírito. E Ele falará para os nossos corações mediante os seus apóstolos, a sua igreja. Ele termina o seu primeiro volume, onde começa o seu segundo volume, num lugar reservado no Monte das Oliveiras, com as últimas palavras de Jesus, que tem tudo a ver com a missão dos apóstolos, a missão da igreja e a nossa missão. O primeiro, ou o maior evento dos primeiros capítulos de Atos, se dá no capítulo 2, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Jesus havia falado do Espírito para os seus discípulos, e agora Ele vai dizer: o Espírito vai descer sobre vocês, e quando isso acontecer, vocês começarão a pregar o meu nome e chegarão aos confins da terra. Mas não façam isso, a pregação, não deixem a cidade sem a minha presença ou sem a presença do Espírito. Fiquem em Jerusalém, fiquem em tempo de preparação. Eles passam mais ou menos 10 dias entre a subida de Jesus e a descida do Espírito. E durante não apenas esses 10 dias, mas todo o período da ressurreição, como também agora da ascensão de Jesus, em tempo de preparação. Eles vão levar a mensagem de que Jesus se encarnou, viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus para os confins da terra. Como é que eles vão fazer isso? O número é pequeno, os recursos são escassos, muitos são humildes e sem formação. Eles precisam de ajuda, eles precisam de preparação. A missão da igreja continua bastante difícil. Há muitos povos não alcançados, há muitas tribos nas cidades ainda não alcançadas, há muitos familiares das nossas casas não alcançados. Como é que nos preparamos, queridos, para pregar o Evangelho por todos estes cantos e para todas estas pessoas? O capítulo 1 nos ajuda nesta preparação,
como ajudou os apóstolos. Primeiro, a igreja se prepara para a sua missão de anunciar Jesus, relembrando a natureza da mesma, a natureza da própria missão. Ela se prepara para fazer missão, revisitando a missão, esclarecendo a missão ou conhecendo de mais perto a sua missão. Os discípulos ainda estão confusos. Lucas nos diz que Jesus deu provas incontestáveis de sua ressurreição. Por 40 dias ele saiu de casa em casa, de grupo a grupo, conversando com os seus irmãos. E sabe sobre o que Jesus conversava? Lucas nos diz sobre o reino de Deus. Jesus passou 3 anos e meio pregando o evangelho do reino de Deus. Ele morre e ao 3º dia ressurge, passa 40 dias com os seus irmãos e ele fala a mesma coisa: o evangelho do reino de Deus. Talvez você já tenha se perguntado, mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus, para os discípulos, ainda era algo confuso. Por exemplo, na pergunta dos apóstolos, nós encontramos uma confusão. Jesus acaba de falar sobre o reino e eles fazem uma pergunta sobre o reino, pergunta equivocada. Quando é, Senhor, que tu vais restaurar o reino a Israel? Para os apóstolos, ou para a Israel antiga, o reino de Deus tinha a ver com algo territorial, geográfico. O reino de Deus tinha a ver com uma nação, com uma etnia, com um tempo apenas. Na fala de Jesus, ele vai consertar a percepção de reino dos apóstolos. Por exemplo, ele diz que o seu reino não é exclusivo de Jerusalém. Ele vai dizer que os apóstolos vão em Jerusalém, vão em Judeia, vão em Samaria e depois vão alcançar os confins da terra. O que é que Jesus está ensinando aos seus discípulos? O meu reino não pode e nunca vai constar num mapa geográfico. O meu reino jamais será limitado ou circunscrito a uma terra ou a um povo, a uma nação. O meu reino não é de caráter nacional. O meu reino é de caráter internacional. E é por isso que nós estamos aqui, gente. Graças a Deus, porque o reino não ficou em Israel. Graças a Deus, porque o reino chegou ao Brasil. Graças a Deus, porque o reino de Deus chegou à minha casa. Graças a Deus, porque o reino de Deus chegou ao Paraíba. O reino de Deus não é um território. O reino de Deus também não é apenas imediato. Eles querem o reino agora. Jesus diz: não, o meu reino começou com a minha pregação e ele não terá fim. Eu voltarei e continuarei reinando com o meu povo. O meu reino não é de caráter humano, ou seja, ele não será realizado pelo poder humano. Restaura-nos o reino, ó Senhor. Quando formos a nação mais importante do mundo outra vez, nós vamos chamar a atenção dos povos. Jesus diz: vocês não precisam de políticos, de generais, de homens. O meu reino não será feito na força do braço dos homens. O meu reino será erigido, construído, alcançará os 4 cantos da terra no poder do Espírito Santo do Senhor. Amém. O reino de Deus, queridos,
Em uma sentença, segundo o Dr. George Levy, é o poder reinante de Jesus Cristo, invadindo e transformando vidas para a glória de Jesus Cristo. O reino de Deus não será visto como uma grande catedral. O reino de Deus não será visível quando tivermos uma mega igreja. O reino de Deus não será concreto quando a marca dessa igreja ou a marca daquela igreja ficar conhecida. O reino de Deus será conhecido em João Pessoa quando andarmos sob o poder do Espírito, revelando que somos discípulos de Jesus. A nossa missão é fincar uma bandeira de Jesus Cristo em todos os lugares por onde passamos. O amém foi muito fraco. Talvez você esteja se perguntando: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou imprimir o reino de Deus no coração de pessoas aqui em João Pessoa? Muito mais difícil. Como é que eu vou fazer isso na Europa? Como é que eu vou fazer isso no Senegal? Conversava eu com um pastor esta semana. Ele tem um missionário no Senegal há 10 anos. Sabe quantos convertidos ele tem na igreja? 3. Ele, a esposa e um convertido local. Como é que a gente vai alcançar as nações? Como é que nós vamos fazer missão em João Pessoa? Meu irmão, minha irmã, nós vamos fazer isso no poder do Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor precisa ser cheia do seu Espírito. Ainda que eu acredite que o Espírito Santo de Deus nos foi dado no dia da nossa conversão e salvação, eu não acredito que esse foi o único momento no qual nós vivemos enchimentos do Espírito Santo. De tempos em tempos, o Senhor, por assim dizer, nos batiza outra vez com o seu Espírito Santo e nos enche de amor, de desejo, de vontade por proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos fazer isso com o nosso testemunho. Nós vamos fazer isso, queridos, enviando missionários. Nós vamos fazer isso atravessando os mares. Nós vamos fazer isso com o nosso salário. Nós vamos fazer isso com a nossa casa. Nós vamos fazer isso com o nosso corpo. Se você tem Cristo vivendo em você, e se a missão dele é a sua missão, tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz tem a ver com a glória do Senhor. Você vai pensar melhor em como investir o seu dinheiro. Você vai pensar melhor em como orar por missões. Você vai pensar melhor em como pregar para as pessoas. Mas para isso, você precisa saber que o reino de Deus é o poder reinante de Jesus. E que ele entra no coração das pessoas, não pela sua fala, mas pelo Espírito Santo de Deus. Pais de Gales, para onde Mateus será enviado, estavam vivendo um momento de avivamento no final do século XIX. E o pastor Campbell Morgan, um dos maiores pregadores da Inglaterra, foi ao país de Gales, convidado para pregar numa igreja bem pequenininha. Chegou o horário do culto, ele estava hospedado na casa de uma família, e os diáconos disseram para um jovem: vá chamar o pastor Campbell Morgan para começar a pregar, já está na hora. O jovem foi à casa dos familiares. Como tinha liberdade, entrou, não havia ninguém. Mas quando ele se aproximou do quarto onde o pastor estava hospedado, antes que pudesse bater, ele ouviu uma conversa. O pastor estava conversando com alguém, ele se sentiu inibido, ele se sentiu proibido de bater a porta. Ele voltou
O jovem foi à casa, entrou na casa, e antes de bater na porta, ele começou a ouvir a conversa. E a conversa que ele ouvia era a seguinte: o pastor dizia para alguém: se o Senhor não for comigo àquela igreja, eu não vou pregar essa noite. Ele voltou para os diáconos e disse: o pastor continua conversando, mas quem é a pessoa com quem ele conversa? E ele disse: eu só escutei uma frase, e a frase era: eu não vou subir à igreja se o Senhor não for comigo. Sabe o que os diáconos disseram? Deixe ele. Quando ele vier, ele estará cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus para pregar o reino do Senhor. Como é que nós nos preparamos para esta lição, Deus? Visitando o reino de Deus, observando qual é a sua natureza, o seu caráter, mas também nós nos preparamos para a missão da igreja, relembrando a nossa esperança inigualável, incomparável. Os discípulos estão vivendo um misto de alegria e tristeza. Jesus está dizendo: o meu Espírito virá sobre vocês, mas eles não sabem muito bem como isso se dará. Mas para isso eu preciso subir. Imagine a cena: 3 anos e meio você caminhando com Jesus, 40 dias agora Jesus aparecendo para você. Finalmente ele chega e diz: eu preciso partir. É hoje, é agora. Os discípulos, diz Lucas, ficam com os olhos fixos. Ele parece diminuir o ritmo da sua narrativa, imprimindo emoção na história. Eles ficam com os olhos fixos, enquanto Jesus está sendo levado em nuvens. O nosso mestre foi embora. O nosso rei se foi. Caminhamos com ele, vimos tantos milagres, escutamos tantas pregações, vimos a sua ressurreição. O que será de nós agora? 2 anjos aparecem, e o discurso dos anjos desfaz a tristeza no coração deles, pois os anjos falam o seguinte: por que é que vocês estão olhando para cima? O tempo agora é de olhar para o mundo, mas não se preocupem, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará outra vez. O tempo agora é de pregação e não de nostalgia, mas preguem sabendo: a esperança de vocês é incomparável. Queridos, eu não sei se você sabe, mas a nossa era, a era da pós-modernidade, já foi descrita por alguns como a era do desespero ou da desesperança. Sabe por quê? Porque a era da modernidade pregou o avanço da tecnologia, o avanço da saúde, o avanço da razão, a perfeição do homem. Desde o século XVIII, o homem foi colocado no centro de todas as coisas e a esperança era o próprio homem. Século XX, 2 guerras mundiais protagonizadas pelas nações mais inteligentes do mundo. De repente as pessoas no pós-guerra já não sabem para quem olhar. Confiar nos homens inteligentes, olha o que eles fizeram. Confiar na sabedoria, confiar na tecnologia, olhe como estamos. Você e eu carregamos uma mensagem inigualável. Talvez os dias não sejam os melhores. Talvez a violência esteja graçando
destruindo famílias. Talvez as drogas estejam acabando com os jovens. Certamente há muitas famílias se separando. Não estamos vivendo bons momentos enquanto sociedade, é verdade. Para quem apontaremos? Para o homem outra vez? Não. Para Cristo. Ele e somente Ele é a esperança de um mundo negro. E a esperança, queridos, nos diz: Ele voltará outra vez. Que mensagem poderosa! Eu não posso dizer para todas as crianças que estão numa cadeira de roda: levantem-se e andem. Eu não posso dizer. Eu não posso dizer para todas as pessoas que estão entre nós enfermas: venham aqui, eu vou orar e vocês serão curadas. Eu não posso dizer. Eu não tenho o poder de mudar a situação financeira de vocês. Eu não tenho o poder de mudar a situação física de vocês. Mas eu tenho uma mensagem. Jesus voltará. E no seu reino perfeito, pessoas que nunca pisaram o chão na terra porque nasceram com problemas, não apenas andarão, mas dançarão na presença do Senhor. Crianças que agora estão amarradas à cadeira de rodas vão dançar e correr na presença de Jesus. Nossos pais que estão cansados de tanto trabalhar e os nossos avós que estão ficando velhos e idosos nunca mais se cansarão na presença do Senhor. Ele voltará e nos dará um reino perfeito, queridos. Só eu e você carregamos essa mensagem. Ele voltará. A igreja se prepara para a sua missão revisitando a missão. A igreja se prepara para a sua missão relembrando a esperança inigualável que tem em Cristo Jesus. E por fim, gente, a igreja se prepara para a sua missão relembrando o poder da oração. Talvez você tenha perdido a noção do poder da oração. Os discípulos voltam para Jerusalém. Lucas, no seu relato, nos diz que eles voltam felizes, cantando, vão ao templo louvar ao Senhor, mas se reúnem em casas. E aqui no segundo volume, Lucas nos mostra um encontro deles, enquanto se preparam para a missão. Há muitos nomes, há homens e há mulheres, há pessoas de muita importância talvez, há pessoas de não tão grande expressão, mas eles estão reunidos, eles se reúnem numa casa, e eles se reúnem com um propósito: orar. E o que é interessante, gente, é que há pessoas de expressão aqui. Há, por exemplo, João, o apóstolo que foi o único a ficar com Jesus durante a crucificação, e nem por isso ele tem primazia. Há, por exemplo, Maria, a mãe de Jesus, ela está presente, nem por isso ela tem primazia. Seus irmãos estão presentes, outros apóstolos estão presentes, mas o assunto do dia não é Maria, não é João, não é a traição, não é Pedro. O assunto do dia é Jesus Cristo. Pessoas diferentes, mas que oram com unanimidade. Uma característica da oração da igreja primitiva: eles tinham uma oração em comum. Eles não se reuniam para orar pelos seus sonhos particulares. Eles não estavam reunidos para pedir ao Senhor por prosperidade ou por saúde. Eles estão reunidos aqui no capítulo 1, gente, com um único objetivo: orar para que a promessa de Jesus se cumpra. Envia-nos, ó Senhor, o teu Espírito Santo. A oração era unânime, mas ela era também perseverante.
Eles se reuniram no primeiro dia e disseram: nós vamos orar até a chegada do Espírito Santo. Nós vamos nos reunir todos os dias até o grande dia, e em todos os dias nós vamos caminhar na direção desta petição. Jesus nos prometeu, o Espírito virá, vamos insistir. Vocês sabem qual é o resultado dessa oração? 10 dias depois, o Espírito Santo vem nesta casa, enche os apóstolos que pregam o Evangelho e milhares de pessoas se convertem. A oração dos nossos irmãos em preparação era unânime e perseverante. Eu sei que você tem motivos particulares de oração. Eu também tenho os meus. Eu sei que você gostaria de orar por coisas específicas. Eu também oro, gente. Mas há uma oração que deve ser comum à igreja do Senhor. Qual é? Senhor, enche-nos do Teu Espírito, a fim de proclamarmos o Teu Evangelho. Senhor, nós queremos ganhar uma pessoa para Cristo. Nós queremos proclamar o Teu nome por todas as nações da terra. Nós queremos plantar igrejas. Nós queremos falar do Teu amor. Senhor, por favor, enquanto Igreja de Cristo, envia-nos o Teu Espírito, lidera-nos na missão para a glória do Teu nome. Mas nós cansamos muito rapidamente. Nós mudamos o foco da nossa oração muito rapidamente. Nós não somos cristãos perseverantes na oração. Alguns irmãos da comunidade foram entrevistar o Rousseau Shedd. Talvez você conheça o Dr. Rousseau Shedd. O senhor de idade que devotou a maior parte de sua vida à evangelização no Brasil, à formação de obreiros no Brasil. E os meninos fizeram uma pergunta ao Dr. Shedd: se o senhor pudesse recomeçar, o que faria diferente? Sabe o que ele disse, gente? Um dos homens mais piedosos que eu conheço em vida. Ele disse: eu oraria mais. E eu oraria a oração do tipo perseverante, que começa e não tem fim, até que recebe as promessas de Deus. Você não tem ideia do que é um grupo de irmãos orando pelas promessas do Evangelho. John Patton foi às Ilhas Hébridas, pregou o Evangelho por décadas. Depois de algumas décadas, as Ilhas Hébridas começaram a murchar. Uma pequena igreja disse: vamos orar por avivamento. Começou a orar. Essa igreja pequenininha, sem saber, um grupo de irmãs idosas que não podia mais vir ao templo, também começou a orar pela mesma coisa. Um grupo de jovens em uma outra ilha distante, sem saber, começou a orar pela mesma coisa. Oraram por anos, até que o Senhor enviou uma chuva de avivamento sobre aquele lugar. Um homem de 46 anos chamado Jeremiah Lennon, no ano de 1857, vendo a decadência espiritual dos Estados Unidos, ele disse: nós precisamos orar pela nossa nação. Ele era um empresário, gente, ele não era um pastor. Ele disse com seus funcionários, ele disse para os seus funcionários: vamos orar todos os dias na hora do almoço. Começou a orar e na primeira reunião só tinha ele e 6 homens. Com menos de 2 semanas havia 10 mil pessoas orando pelo reavivamento dos Estados Unidos. Sabe o que os estudiosos dizem sobre esse tempo?
Entre 1857 e 1859, 2 milhões de homens e mulheres se renderam à pregação do Evangelho nos Estados Unidos. Eu queria desafiar você a voltar a orar pela salvação dos seus familiares. Eu quero desafiar você a gastar tempo em oração pelo seu filho que não está aqui. Eu gostaria que você ficasse na presença de Deus em oração pelos homens e mulheres que estão pregando o Evangelho em países muçulmanos. Eu gostaria que você fosse cheio do Espírito Santo hoje e desafiado a não dormir tranquilamente sem antes orar pela salvação dos pecadores. Enquanto nós brincamos de igreja no Brasil ou nos países chamados livres, na Indonésia, de onde Sansão voltou há alguns meses, os estudantes de seminário só recebem ordenação depois de plantarem uma igreja. Cada um plantar uma igreja entre os muçulmanos. David Platt é um missionário americano. Ele foi pregar, queridos, na conclusão de curso desses irmãos. E o pastor do seminário disse: Dr. David, todos esses garotos plantaram uma igreja entre os muçulmanos. É pré-requisito para a conversão. Mas nós vamos ter um minuto de silêncio, porque 2 colegas deles morreram enquanto pregavam o Evangelho. Um adolescente, gente, um adolescente na Indonésia, 1999, década retrasada. No encontro de adolescentes, enquanto adoravam o Senhor, muitos adolescentes adorando, um grupo de muçulmanos extremistas entrou no acampamento, começou a atirar para todos os lados e matar adolescentes cristãos. Um adolescente que sobreviveu escutou as últimas palavras de um que morreu. Ele disse: o meu amigo foi levantado pela camisa, e enquanto um segurava, um soldado apontava na sua cabeça, e o soldado gritava na sua face: abandone Jesus e você viverá. Fique com ele e você morrerá. Sabe o que o adolescente disse? Eu sou um soldado de Cristo, quer na vida, quer na morte, eu não o abandonarei. Há muitas histórias assim, gente. E eu e você, muitas vezes, não fazemos 10% do que os nossos irmãos perseguidos estão fazendo. Que o Espírito Santo de Deus visite o seu coração e acenda o fogo da paixão pelo Evangelho. Que o Espírito Santo de Deus acenda o seu coração para a esperança do retorno de Cristo. Que o Espírito Santo de Deus acenda o seu coração para o poder da oração da igreja. Mas talvez você esteja me dizendo: a tarefa é difícil demais, nós nunca conseguiremos. Nunca é uma palavra bastante difícil e que Deus geralmente não usa. Talvez seja bom ler para vocês o final da história, antes que ele chegue. Ser crente é muito bom. Deus nos deu o fim antes mesmo que cheguemos à metade. No livro de Apocalipse, capítulo de número 5, você não precisa abrir, eu quero que você escute essas palavras. Eu não vou pregar esse texto, eu vou usá-lo a título de ilustração da missão de Deus e da conquista da igreja. É difícil, há pessoas duras no caminho, há pessoas duras na sua casa, há impedimentos em nações e aparentemente nós somos fracos. João vê a história acabar. E o que ele descreve em Apocalipse capítulo 5 é uma reunião de adoração.
Uma reunião de adoração que junta povos, tribos, línguas e nações diferentes. Olha o que diz o texto de Apocalipse. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. Esse livro conta a história da salvação. Mas ele está selado. Então eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Quem é digno de salvar o mundo? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. A missão é difícil. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro ou mesmo de olhar para ele. João chorava por não conseguir salvar os povos. Então, um dos anciãos me disse: não chore mais. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé. Não está morto. No centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Esse cordeiro era diferente. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Então eu olhei, e eu vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e também cantavam uma canção. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, diziam àquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Aleluia. É difícil, é muito. Mas o nosso Deus é o Deus dessa missão. Se nós não cooperarmos com Ele, só nós perderemos. Porque, como disse Mardoqueu a Esther, se você não ajudar, Deus vai levantar ajuda em outro lugar. Deus vai levar a sua missão a cabo. Talvez hoje Senegal esteja fechado, talvez hoje a Coreia do Norte esteja fechada, mas aquele que morreu e ressuscitou e que governa sobre todos os governantes, no final da história reunirá povos, línguas, tribos e nações. Todos os homens não estarão lá, mas de todas as tribos dessa terra existirá uma representação. Nem todos estarão lá, mas de todas as nações
olhos agora. Queria que você pensasse um pouco sobre a sua missão de compartilhar o reino de Deus. Talvez você tenha feito isso com regularidade. Talvez você esteja fazendo isso. Talvez você não esteja investindo em missões. E o Espírito Santo de Deus tenha abençoado você financeiramente para as missões. Talvez você esteja vivendo dias difíceis, dias caóticos. Eu quero que a sua visão olhe para o futuro inigualável que o Senhor tem preparado para você. E eu quero que você esteja em espírito de oração, acreditando que a oração é poderosa, porque poderoso é o Deus que responde às orações. Coloque o seu filho na presença do Senhor. Coloque a sua filha na presença do Senhor. Coloque o seu marido na presença do Senhor. Coloque o seu trabalho na presença do Senhor. Coloque a Paraíba na presença do Senhor. Coloque as nações na presença do Senhor. Faça isso. Enquanto você escuta uma música que adora esse poderoso Deus. Seja o
poderoso para nos encher
Movimenta a tua igreja na cidade de João Pessoa. Movimenta a tua igreja em qualquer lugar que ela esteja reunida hoje. Envia do teu Espírito Santo, sacode o teu povo, Pai, e nos enche de vontade por proclamar o teu Evangelho. Que o teu nome seja o nome mais doce em nossa boca, que a tua palavra seja o livro mais precioso em nossa mão, que a paixão que consome o nosso coração seja a tua glória, Deus. Faz dos meus irmãos, faz das nossas vidas, vidas missionárias para a glória do teu nome. Que anunciemos o teu reino, que anunciemos o teu retorno. Tu nos deste o teu melhor quando enviaste Cristo Jesus, mas ele ainda não foi experimentado plenamente. Há muito mais do Senhor nos esperando nos céus, e nós queremos a tua volta, Senhor. Cante isso ao Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Minha alma anseia por bem forte para terminar. Vamos dizer: poderoso. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus, amém, queridos? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, hoje e para todo sempre, no meio da sua igreja, até que estejamos reunidos com Ele na festa do Cordeiro. Lá nós não estaremos apenas entre brasileiros, lá nós estaremos com franceses, ingleses, etíopes, africanos, japoneses, índios, brancos, pardos, todos reunidos em uma só voz, cantando eternamente para a glória daquele que é o ser mais valioso do universo. Que o amor do Deus Todo-Poderoso, a graça do Salvador e Senhor Jesus Cristo e as consolações do nosso bondoso amigo, o Espírito Santo de Deus, estejam sobre nós hoje e eternamente. E não apenas sobre nós, mas sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E nós dizemos: amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Falemos uns com os outros.